Voltamos aqui direto do Smart City Park, aqui no nosso podcast da FOMUP. Passou muita gente boa já por aqui pelo podcast, mas agora a gente recebe uma pessoa muito especial, que é a Maia Lucena. Ela que é palestrante, estrategista de comunicação e faz parte da equipe da 3B. É isso? Isso mesmo, Seja 3B bem-vinda. delas. Obrigada. Hoje a gente está comemorando esse segundo dia. O primeiro dia a gente trouxe algumas temáticas muito interessantes para o trabalho da mulher e principalmente para que ela tenha um futuro, né? Ela consiga crescer profissionalmente. Você ontem teve uma palestra, não foi isso? Sim, sim. Ontem a gente conseguiu juntar um painel super legal com Camila Maris. A gente trouxe representantes da polícia. A gente falou sobre feminicídio e como isso impacta a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos resultados, financeiramente, psicologicamente falando. E como é importante o trabalho em rede, né? O trabalho que se faz quando eu consigo me conectar com você e você está passando por essa situação de perigo. E como é que a gente tem que agir nessas situações, né? Maravilha. Explica pra gente como é que funciona o trabalho da 3B delas. A 3B nasce como uma startup de educação empreendedora. E aí a gente percebe que existe uma demanda de letramento digital nesse processo de educação de empreendedorismo. Depois desse processo de educação de empreendedorismo, a gente observa a necessidade dos municípios, né? A gente observa a necessidade do público ali de entender que não só é o acesso à internet, mas também eles precisam navegar, posicionar o produto digitalmente, eles precisam fazer a venda, entender como é esse processo de venda, literalmente um letramento. E aí a gente vai para agora dentro dos municípios trazendo esse letramento digital, trazendo essa solução de empreendedorismo, digitalização, principalmente para as mulheres. Maravilha. Isso faz parte do processo de inovação? Acredito que sim. A gente trabalha por isso todos os dias. Quando a gente percebe que, para mim, é muito fácil a gente estar conseguindo estar nesse lugar de fala, de trazer essa informação, e a gente vai navegando aí em alguns setores que muitas mulheres não conseguem se comunicar, não conseguem apresentar o produto, apresentar a sua solução ao mercado, e com isso elas ficam coagidas a alguns tipos de situação. Então, eu acredito que é inovação, sim, quando a gente transforma essa vida, quando a gente consegue colocar com que essa mulher ela tenha ali processos e um produto e a própria liberdade na mão dela de volta. Então, para a gente é bem importante isso. E é inovação, né? Sem dúvida. O Smart City, nesse sentido, ele tem sido importante nesse processo para vocês? Sim, esses 2 dias trouxeram assim, uma informação de como também a gente precisa... a realidade é diferente para vários aspectos, mas quando a gente junta várias arenas, várias mulheres que convergem para um mesmo objetivo, a gente consegue ver como isso produz resultado. Porque a partir do momento que a informação chega para mim, chega para você e a gente se torna consciente daquilo, o nosso comportamento tende a ser diferente, né? Então, o Smart City ele veio mais para conscientizar e trazer essa habilidade para os outros municípios também. Já tinha participado do Smart? Não. Essa é a primeira vez que a gente está Como participando. está sendo essa primeira experiência? Eu tô adorando os hologramas, as trocas que a gente está tendo com os convidados. Veio muita gente de fora, muita tecnologia, óculos virtual, realidade aumentada. Tá sendo incrível. Qual a relação que você consegue fazer do trabalho de vocês junto aos municípios? A gente está muito focado aqui hoje num trabalho para os municípios, né? Sim. Que há muitos gestores circulando aqui. De que forma o trabalho de vocês pode impactar os municípios? Com o resultado através do acompanhamento que a gente faz com as mulheres, né? Depois que a gente passa por esse processo de letramento digital, do nosso programa Acelera MEI Mulher, que a gente tem um programa
inclusive no município de João Pessoa, em outros municípios, a gente conseguir trazer esse resultado, porque o dinheiro circula dentro da cidade, né? Ele consegue performar melhor. Então, a gente consegue fazer com que a cidade ela tenha mais resultados se a gente consegue ter mulheres lidando com o dinheiro de forma mais saudável, conseguindo se posicionar, conseguindo se digitalizar, conseguindo aumentar suas vendas, conseguindo empreender de forma mais fácil, né? Eu não costumo dizer que nada é muito fácil, mas a gente consegue deixar isso de forma mais tranquila, né? Mais confortável para elas. Isso pode se transformar em políticas públicas para as mulheres? Sim. Acaba se tornando, quando a gente está agora em contato com alguns municípios, a gente já coloca isso como uma política pública, né? A gente precisa, principalmente com base nas ODS, então a gente conversa muito com o gestor público para que ele entenda que isso é uma realidade que precisa ser tratada. Né? Educação, a gente entra no processo de educação, a gente entra no processo financeiro, a gente consegue trazer essas mulheres para um lugar de impacto social, né? Quando uma família, se a gente pega uma realidade aí de uma mãe com 3 filhos e ela está ali sobrevivendo através de um negócio que ela faz, através de um bordado, através de um crochê, através de um artesanato, a gente consegue impactar ali que ela venda de 2 peças a 50 peças por mês, a gente está impactando uma família inteira, né? Uma líder de família. Então, isso é impacto social. A gente, com certeza, ela vai conseguir dar mais educação, mais qualidade de vida para os filhos dela, né? Você acha que os gestores eles têm conseguido visualizar essa necessidade das políticas públicas para as mulheres, acompanhar de perto, buscar soluções inteligentes para melhorar a vida das mulheres nas cidades, ou a gente está no caminho ainda de conhecimento sobre isso? Sendo muito sincera, eu acho que está no caminho de conhecimento e fica. Eu acho importante eu estar falando aqui, você está apresentando, a gente é mulher. Mas eu acho que é um caminho ainda muito árduo, sabe? A gente fica falando, parece ser chata, parece que é o mesmo problema em perspectivas diferentes, mas é porque eu percebo que os nossos problemas, os problemas femininos, né, são levados aí a passos muito curtos. E por mais que a gente fique, vamos dizer assim, levantando essa bandeira e falando que a gente já tem adiantado muita coisa, que a gente já tenha dado alguns passos, mas ainda assim é muito difícil. É muito difícil apresentar para o gestor que ele entenda que 50% da população dele é feminina e que ele precisa de políticas públicas de impacto para conseguir levar mais resultado lá na frente. Mas ninguém meio que está falando sobre isso e a gente parece que está sempre meio que histérica falando sobre esse assunto, trazendo essa pauta para a mesa. Enfim, eu realmente acredito que quanto mais a gente comunicar, e isso está muito latente na nossa fala, todas nós, não só eu, não só você, outras mulheres, você que está assistindo aí, é importante. A gente está dizendo assim, cadê as políticas públicas feitas para as mulheres? Né? O que a gente está fazendo para as mulheres, para impactar? Né? Enfim. E aí me diz uma coisa, aqueles gestores, as pessoas que estão nos acompanhando, que quiserem conhecer melhor o projeto de vocês, o trabalho, como é que encontra vocês? @3bdelas, 3TRESBE, 3bdelas. Pode seguir a gente, pode até colocar no Google, que você vai encontrar bastante informação. Tem site, tem Instagram. E, na verdade, a 3B ela deixa de ser uma startup, né? Recentemente a gente ganhou um prêmio e a gente deixa de ser só uma startup de impacto social, empreendedorismo, empoderamento feminino e etc. E a gente vira um ecossistema porque a gente agora está se vinculando, além da gestão pública, também junto com a polícia, para que a gente se junte dentro de um processo de rede, a gente ajude outras mulheres a sair de situação de violência, com a educação empreendedora, com meios e mecanismos para que ela consiga se livrar. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, @3bdelas. Muito feliz em lhe receber aqui. Obrigada. É sempre bom ver mulheres bem posicionadas e trazendo esse tema que é tão importante, sabe? Discutindo, abrindo novos espaços, né? Porque sempre que uma mulher está bem posicionada, está bem colocada, ela abre espaços para outras. Eu fico muito feliz de te receber aqui. Obrigada. Eu que fico muito feliz. Obrigada. Um beijo. Pessoal, a gente volta daqui a pouco com mais entrevistas aqui direto do nosso estúdio do podcast da FAMUP. Até mais.